extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus que iniciamos aqui mais um programa A Paz no Seu Lar. Obrigado a você que sempre nos assiste. Todo domingo a gente tem o prazer, a alegria de entrar na sua casa para levar até você este programa A Paz no Seu Lar. Este programa é uma realização do Ministério da Igreja Deus é Espírito e nós temos um objetivo de despertar em você a fé que já existe, de você acreditar e você ouvir a palavra de Deus, porque a fé pelo ouvir, com certeza você será abençoado. E aproveitamos o ensejo também e convidando para você visitar uma das igrejas de Deus é Espírito. Está aí nosso endereço, pode hoje estar com a gente em nome de Jesus, onde inclusive eu quero avisar que hoje iniciamos uma campanha, a bênção da sua família, juntamente com o nosso pastor Neto de Sobral. Ele é de lá, um ex-presidiário, mas já é pastor há muitos anos e vai estar com a gente essa semana em nossa igreja, na sede da igreja Deus é Espírito. E você é convidado para participar com a gente desta bênção, né? Porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, tá certo? Nós aguardamos você em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo mais, depois do louvor, depois da mensagem, nós voltaremos com a oração da fé, orando por você e pela sua casa, em nome de Jesus.
amados irmãos, até que eu venho estudando essa passagem, eu diria que se eu tivesse que dar um título na mensagem de hoje, eu diria que é a história de todos nós. A história de todos nós, tanto no passado como no presente. A história de, se tem alguém aqui que não é cristão, não aceitou Jesus ainda, também é a sua história. Nosso tema está em 2 Samuel 9, de 1 a 9. 2 Samuel 9, de 1 a 9. Irmãos, esta história tem 5 personagens. Tem o Mefibosete, tem o Ziba, o Davi, a mesa do rei e uma cidade chamada Lodebar. E esse texto, agora nós podemos ficar em pé para ler a palavra. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 9, de 1 a 10. E diz assim: Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamando que viesse a Davi, perguntou o rei: És tu, Ziba? Sim, respondeu. Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há. Só que o camarada o nome dele é Jonatas, ele é aleijado e anda dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Mequi, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequi, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, o Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não tema, fique com medo não, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei tudo as terras de Saul teu pai, e tu comerás comigo pão sempre na mesa do rei. Então se inclinou e disse Mefibosete: Quem sou eu? Um cão morto, para que tu faças isso comigo? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Trabalhar, pois, a terra com teus filhos e tuas servas, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão, coma. Porém, o Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão na minha mesa. E tinha um Ziba 20 filhos. Amém. Santo Deus e Pai, traz-nos, Senhor Deus, a revelação desta palavra, nos edifica com esta palavra, colocamos a nossa mente cativa a tua palavra, repreendendo todo espírito de distração, e traz a unção. Tem que nos dar hoje à noite, Pai, a porção da tua palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós chegamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, olha que história. Porque eu falei que essa história é a história de todos nós vamos compreender. Aqui, naquela época, o Davi era rei em Judá, mas o Saul era rei em Israel. Saul morre. Quando Saul morre, Davi
vem se apossar do reino de Israel. Todas as vezes que um rei ganhava, o outro perdia, normalmente eles tornavam os familiares escravos ou matavam. Quando Saul morreu-se uma história em Israel. O Davi está chegando, vai matar todo mundo da casa de Saul. Nesse momento, existia um menino que tinha 5 anos, e a ama dele agarrou ele, porque Davi ia entrar na cidade e ia matar todo mundo da casa de Saul. E só que não era verdade, mas o medo era tão grande de Davi era tão sanguinário que correu-se o medo de que todos os descendentes de Saul deveriam morrer. A ama pegou o menino por aqui, saiu correndo na multidão, levou uma queda e o meninozinho quebrou as 2 pernas, ficou aleijado dos 2 pés. Então ela fugiu para uma cidade chamada Lodebar, na casa de Melqui, e foi viver ou criar um menino nesta cidade. A cidade de Lodebar era a cidade pior que existia, conhecida como, lá só tinha a escória da sociedade. Se alguém dissesse, eu moro em Lodebar, ninguém daria crédito a ele. Ele não conseguia emprego, ele era rechaçado. Por quê? Porque Lodebar era tão ruim que nem a agricultura funcionava. Lá, marginais, cegos, imprestáveis, pessoas da pior qualidade moravam naquela cidade. O Mefibosete, ele era um príncipe, porque ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Logo, quando Saul morresse, quem assumiria o trono seria o Mefibosete, que era o mais próximo dentro da linhagem real. Mas aquele menino designado a ser príncipe, agora ele foi morar na pior cidade e, acima de tudo, ele é um homem aleijado. O nome Mefibosete não era o nome dele inicial, o nome dele era Isbosete. Depois, como ele foi morar lá, mudou o nome para Mefibosete, que significa vergonha, aquele que é indigno, a indignidade que veio morar. O estado daquele homem, ele era filho de rei, logo ele era um príncipe. E quais foram os traumas que estavam na vida do Mefibosete? Primeiro, Deus nos cria para ser príncipes. Deus nos cria para vivermos bem. Quando Deus criou o homem, Deus criou um ambiente magnífico e chamou de paraíso. Lá era tudo de bom, como a gente diz hoje. Tinha frutas, coisas mais maravilhosas, rios maravilhosos. Não tinha que trabalhar. Aí, pastor, não tinha que trabalhar, por favor. Não tinha que trabalhar. E ele, naquele paraíso, era o pensamento divino. Nós somos a criação, a coroa da criação, somos nós, os seres humanos. Deus criou o ser humano e Deus mentalizou: eu vou colocar este homem no melhor ambiente possível. Deus então criou um paraíso, algo fantástico. E Deus tinha o prazer de todo fim de tarde vir conversar com o homem que era a coroa da sua criação. Mas aconteceu o que todos nós sabemos: o pecado chegou, Deus se afastou do homem, e esta é a tristeza de Deus. Daquele dia em diante, a luta de Deus é para trazer o homem para perto dele. O trauma físico, o homem, ele, com aquele trauma, apesar dele ser príncipe, mas lá em Lodebar ele não era nada. E mesmo que ele fosse reconhecido como príncipe,
os príncipes saíam para lutar na guerra, e ele tinha 2 pés, poxa, não poderia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos exatamente muito parecidos com Ziba. Ziba era príncipe, o homem foi feito para ser príncipe, para ser a coroa de Deus, para conversar com Deus. Mas por algum motivo, lá do nosso amiguinho Adão, aconteceu a desobediência e Deus então se afastou. E o homem passou a ter um defeito, porque agora o homem, que ele era a coroa da criação, ele passou a sair da presença de Deus. E na hora que a gente sai da presença de Deus, nós vamos morar em Lodebar, uma região sem vida, cheia de trauma, cheia de problemas. Ele tinha um trauma familiar, porque imagine alguém chegando e dizendo: teu pai, tua mãe, teus irmãos morreram. E aquele menino foi morar na casa de alguém que não era da família dele, e pela misericórdia, meu pai recebeu ele para criar. E aquele menino criou dentro daquele trauma: meu pai, minha mãe, não tenho nada, não sou nada, ficou perdido. Irmãos, nós antes de Cristo éramos exatamente assim. Nós não tínhamos nenhuma esperança, nós estávamos numa vida afastados de Deus, nós vivíamos numa região das trevas, nossa mente era dominada por Satanás. Se eu perguntasse a vocês, cada um, conte a sua história antes de Cristo, ninguém daqui iria dizer: eu fui santo antes de Cristo. Não, todos nós temos uma história traumática, de família, de bebida, dependência química, que desgraça a nossa vida. Eu venho de uma família totalmente doida. O meu pai tinha casa de jogos. Quando eu nasci, ele foi para uma cidade chamada Oroz, e ele fazia aqueles jogos ilícitos, uma casa de jogo de baralho, jogo sem que, jogo de pretinha, e a polícia expulsou o meu pai e a minha mãe da cidade, porque o meu pai e a minha mãe não tinham certidão de casamento, e naquela época só morava em Oroz, sabia essa data, se fosse casado, amancebado, como diziam os antigos, não podia ser considerado sociável. E a minha mãe e meu pai eram amancebados, logo a população soube e expulsaram meu pai e minha mãe da cidade de Oroz, que era Iguatu na época. Lá vem meu pai bancar jogo de Fortaleza, malandro até, você não imagina, prostituto, usuário de droga. Meu pai macumbeiro, minha mãe espírita. Quantas vezes eu estive numa mesa espírita e o Satanás dizia assim: esse menino aqui tem que desenvolver. Se ele não desenvolver, ele vai ficar doido. Graças a Deus, Jesus foi quem desenvolveu. Foi Satanás. E toda festa de macumba eu estava lá com meu pai, lá na Iemanjá, nos terreiros de Umbanda, pegando espaço, aquela confusão. Minha irmã casou com o pai de santo. Olha a desgraça grande. Quase todo fim de semana eu ia para casa da minha irmã, ia para a encruzilhada, porque o marido dela recebia um caboclo da encruzilhada. Eu estava em Lodebar. Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança de vida eterna, eu não tinha esperança de estar com Deus. Mas olha que coisa legal. As dores físicas e emocionais causaram no menino um sentimento tão grande que quando o rei disse para ele: você vai comer na minha mesa, o Mefibosete disse: quem sou eu? Um cão morto, comer na mesa do rei. Quem era eu, antes de ser crente, um cão morto, participar da mesa do rei, como eu estou participando hoje? Isso aqui é a mesa do rei, isso aqui é a mesa preparada para o rei, e eu era um cão morto. Mas uma vez Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
todos aqueles que vêm a Jesus, eles deixam de ser tão mortos e passam a participar da mesa do rei. Havia um trauma social, irmãos. Aquele menino, ele era príncipe, porém ele vivia como mendigo, feio, cabeludão, sem nada no chão, se arrastando pelo chão. Mas veja como Davi disse, olhou quando aquele Mefibosete chegou na presença de Davi não viu como mendigo, Davi viu ele como príncipe. E era assim que Jesus via as pessoas. Jesus, quando ele saía para evangelizar, para falar do seu amor, ele não via as pessoas como mendigas, ou como ele via as pessoas como príncipes. Ele olhou para aquela mulher e disse: os teus acusadores foram embora. A mulher disse: vá, não peques mais, você é a filha do rei. Você não é uma prostituta, você é a filha do rei. Ele chegou para aquela mulher no poço de Jacó e disse: você é filha do rei. Ele chegou para aquela mulher que tinha há 12 anos um problema de hemorragia e disse: essa daqui é filha do rei. Jesus sempre olhou para nós com um olhar de príncipe e não com o olhar de como na verdade nós éramos, nós somos. Muito bem, lhe convido agora para a gente orar. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, por você que está enfermo. Creia, Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem e de hoje eternamente. Ele não mudou, Ele continua operando maravilhas. Ele é o mesmo de ontem e de hoje eternamente. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo todas as pessoas que me assistem. Eu repreendo o espírito de enfermidade, a doença, a depressão, a opressão do mal, a tristeza, a inveja, a contenda, a discórdia. Saia em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o ministério da igreja Deus é Espírito. Abençoa esta campanha que iniciamos hoje, Senhor. Dás força, dás coragem esta pessoa para que ele possa vir à igreja e receber a bênção de Deus. Abençoa toda a família em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim seja e amém, Jesus. Muito obrigado. Obrigado a você. Quero dizer a você que você pode nos ouvir durante a semana inteira, 24 horas no ar, a programação da Rede Moriá de Fortaleza, que é uma rádio pertencente ao Ministério da Igreja Deus é Espírito, ou a Rádio Moriá de Aracati, 99,7 também, 24 horas no ar, levando a palavra de Deus, orando por você, pela sua casa, pela sua família, abençoando, em nome de Jesus, tá certo? Somos gratos e, se Deus o permitir, no próximo domingo estamos de volta, orando por você, pela sua casa, pela sua família, aqui, por essa TV. Muito obrigado. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, missionário Francisco de Oliveira. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém e assim seja.